Boa noite, estamos começando mais um programa Conversando com o Maestro, aqui para a TV UFAM, canal 7 e na NET 27. Lembrando que você pode entrar em contato conosco através do nosso site www.conversandocommaestro.com e também mandar sua mensagem pelo nosso e-mail, o e-mail que é conversandocommaestro@yahoo.com.br. Nosso convidado essa noite é o Dr. Juiz de Trabalho, Adelson Santos, ele que está fora da jurisdição, porque ele está representando os magistrados. Ele é o presidente da AMATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho do Amazonas e de Roraima. Boa noite, doutor Adelson Santos. Seja muito bem-vindo ao Conversando com o Maestro. Boa noite, maestro. Boa noite, telespectadores. É um prazer realmente estar aqui no seu programa. Até parece estranho um juiz vir conversar com o maestro, né? Mas a música forma a nossa alma. É verdade. Então, todos temos... E maestro, professor e juiz, acima de tudo, também é um professor, é alguém que faz, né, digamos, o equilíbrio acontecer, né? Mas, Adelson, se me permitires, nós vamos começar o programa de hoje, como já é praxe, homenageando a tua pessoa, homenageando a todos os magistrados, a todos os advogados, as pessoas que lidam com essa nobre causa, né, da justiça, de buscar a igualdade, de buscar o equilíbrio, né, porque sempre existem interesses muitas vezes antagônicos, e a justiça é que realmente é aquela balança que traz um pouco a igualdade, né, tenta tirar um pouquinho desse desequilíbrio que existe em todo lugar, em todas as épocas. E a música que eu vou te homenagear hoje, homenagear a tua categoria, é com a Nona Sinfonia de Beethoven, lá o último movimento, com a Ode à Alegria, que é o momento em que entra o coral, né, que Beethoven utilizou o poema do Schiller, que fala justamente daquele ideal iluminista, igualité, fraternité, né, e liberté, que é justamente a luta por essa igualdade, e que Beethoven utiliza. Aliás, foi a primeira vez na história que um compositor clássico, já romântico, que é considerado quase uma peça romântica, utiliza em pé de igualdade as vozes com o instrumental. É uma peça que a gente for lembrar, doutor Adelson, Beethoven estava completamente surdo. Então, é uma grande façanha e é uma das grandes obras, digamos, que marca a genialidade desse compositor, já no final da sua vida, entre 1822 e 1824, lembrando que ele faleceu em 1827. Então, fica a nossa homenagem para todas as pessoas que dedicam a sua vida à justiça, nesta coral do Beethoven, da Nona Sinfonia. Vamos ouvir, vamos ver. Zu sein,
Então, doutora Adelson, Beethoven, Nona Sinfonia, Liberté, Fraternité, Igualité. Lembrando que aqui é o Karajan regendo a Filarmônica de Berlim. É uma obra, não é mesmo? Olha, foi uma belíssima homenagem, porque ele está falando que a humanidade busca essa fraternidade, essa igualdade, assim como o juiz do trabalho. O juiz do trabalho busca aplicar, concretizar a justiça social, quer dizer, o respeito à dignidade humana do trabalhador, né? E isso é a condição para quem tem uma sociedade justa, igualitária, onde as pessoas possam se sentir como irmãos realmente. É verdade, né? Já nós vamos conversar um pouco sobre isso. É inacreditável que em pleno século XXI ainda tenhamos trabalho escravo, né? Em nosso próprio país, no mundo inteiro ainda existem essas mazelas sociais, esses abusos, né? Mas eu gostaria de começar um pouquinho esse bloco falando da tua pessoa, deixar um pouquinho o doutor Adelson de lado e vamos falar do Adelson, a infância, a trajetória até chegar aqui como um juiz, porque as pessoas mistificam muito. E eu quero mostrar tu como uma pessoa humana, como uma pessoa que usufrui das artes, que tem toda uma formação que justifica, né, essa questão do juizado, essa questão do equilíbrio. Fala um pouquinho da tua história de vida. Eu nasci aqui em Manaus e vivi no começo da minha vida no bairro do São Jorge, né? Meus pais são migrantes nordestinos, são cearenses, vieram para cá atrás de trabalho, né? De uma vida mais digna, que eles pudessem construir uma família aqui em Manaus, né? Praticamente todos os filhos nasceram aqui em Manaus, apenas um nasceu em Fortaleza. Dos meus irmãos, somos 5 homens, uma mulher, eu sou o caçula da família. É o rapa de tacho. É o rapa de tacho, né, como diz o... E eu, na verdade, como era o caçula, acabou sendo aquele que estudou na família, né? O que estuda na família. As pessoas dizem assim, o mais inteligente da família. Não, o que estudou, que a família, né, ajudou a estudar. Mais oportunidade. Né? Tem mais oportunidade, né? Eu tive formação em escola pública mesmo, né? Eu estudei no FUET Paulo Mourão, ali perto do 1º BIS. Depois estudei no Solon de Lucena e prestei um concurso lá para a antiga escola técnica e fui fazer escola técnica, embora uma escola muito boa na época, mas eu não me identifiquei com o curso, em certo sentido, né? E eu resolvi, então, na época, participando da Igreja Católica, entrar no seminário e eu fui uma parte da minha vida jesuíta. Eu fui uns 5 anos da Companhia de Jesus, dos Padres Jesuítas, né? Que é uma belíssima congregação religiosa, homens... E tem toda uma filosofia sensacional. Toda uma filosofia. Te deu todo o embasamento, né? De educação, e me deu todo o embasamento. Exatamente. Os jesuítas, eles falam de ratio studiorum, a razão de estudar. Então, que eles incentivam a pessoa a procurar realmente se aprofundar no conhecimento, chegar ao coração da vida. Até para buscar a sua própria essência, o autoconhecimento. Né? É fundamental. Eu conheço muitos jesuítas, admiro muito. Então, a tua origem, toda a tua formação é bastante sólida nesse sentido, na questão da filosofia. Nós estávamos falando das humanidades, das humanidades. Até para entender um pouco o ser humano, né, Adelson? Uhum. Mas e daí, tu fizeste a escola... Aí depois eu fiz a escola técnica, entrei nos jesuítas, depois eu deixei a congregação, né, por problemas mais pessoais. E ao retornar a Manaus, né, eu resolvi fazer a universidade, né? Inicialmente eu comecei com ciências contábeis, mas depois prestei o vestibular aqui para o UFAM e fui fazer direito, né? Tentando, na realidade, me profissionalizar em outra área, né? A minha ideia, quando eu saí da congregação, era que o padre que me orientava disse assim, você tem uma ânsia muito grande por justiça, né? Mas justamente porque era aquela época da ditadura. Exatamente. Né? Tava terminando... Aliás, nós somos a geração do rescaldo, aqueles anos 60, né? Aquele rescaldo todo. Ainda começou, né? Nós fomos pegar depois. E eu passava as noites naquelas passeatas, naquelas favelas, né? Em reuniões, né? E às vezes, né, a congregação religiosa diz, não, olha,
pode passar noites aí, né, nesses movimentos, né? Sim, Tanto lá em Belo Horizonte, na como realidade, em João Pessoa, que eu morei, né? Tu tinha o desejo de realmente, efetivamente participar de toda a movimentação, né? E tu, como um religioso, enfim, já teria limitações. Por aí. Com certeza. Né? E veja só que nós temos que descobrir um lugar na sociedade no qual a gente possa contribuir para o crescimento das pessoas, né? E com isso o crescimento da sociedade. Eu não fui digamos assim, para o campo político, partidário, claro, né? Embora tenha participado um tempo do PT, claro, né? Mas eu não fui para a política partidária, embora achasse que isso era fundamental. E depois eu descobri essa questão de que eu podia fazer algumas coisas pelas pessoas na Justiça do Trabalho, né? Ou no Judiciário. Porque, no fundo, todos nós somos seres por natureza política. Né? Uhum. Eu acho engraçado quando diz, olha, eu sou apolítico. Não existe isso. Você não pode existe. não ser partidário, mas você é eminentemente político, você faz parte de toda essa trama, do dia a dia todo é uma política, uma negociação, enfim. Né? Quando nós entramos em relação com os outros, é inevitável. Já começa a negociação. Já começa decisões que a gente tem que tomar que visam a nossa excelência, a nossa qualidade de vida, o nosso bom relacionamento, construção de ideais juntos, isso tudo é política, né? Agora, é claro que a política partidária, que as pessoas confundem política partidária com a política. A política partidária são pessoas que se reúnem, têm uma ideia de como construir a sociedade, uma ideia parcial, por isso partido, e eles vão tentar colocar essa ideia em prática. Mas todos nós, de uma forma ou de outra, somos seres políticos, como já dizia Aristóteles. É verdade. O homem é um animal político. Não, até porque é importante ter essa noção, porque, queiramos ou não, os políticos é que comandam as nossas vidas. Essa né? questão, na realidade, os poderes, né? Porque eu fiz Direito na UFAM, eu advoguei mais ou menos uns 2 anos, a advocacia é uma belíssima profissão, né? Não se associa muito àquelas brincadeiras que se faz, que São Ivo que é o patrono dos advogados, também é um patrono dos ladrões. Não é maldade. Não é uma maldade, né? Na realidade, enorme, o advogado é um profissional que tem família, né? Que luta muito para conseguir o ganho das suas causas, né? E usa os meios que a lei lhe favorece. Né? Então, eu tenho um maior respeito pela classe do advogado. Mas eu resolvi seguir a carreira do judiciário. Né? Então, eu escolhi a Justiça do Trabalho por ser uma justiça que eu percebi na época de advogado mais célere, uns juízes bem preparados, juízes que tinham um compromisso com a justiça social. Né? Eu acho que é por aí teu compromisso com a social. E isso foi o que me motivou. Né? Então, eu pude, né, nesse tempo já de magistrado, desde 94 eu sou magistrado, eu já pude enfrentar situações de injustiça e tentar colocar ordem naquele caos, tentar colocar a minha ideia também, claro que né, não sou o dono da verdade, né? Mas... E até porque a lei, tu tem que seguir exatamente o que a lei diz. Às vezes você até quer e não tem como, porque a lei não te permite, né? Você tem um limite legal da coisa. Tem um limite Isso legal. deve ser, digamos, um desafio. Porque a lei nunca... Tem uma subjetividade, mas não é tão subjetiva assim, porque você tem uma lei que ampara, né? Porque a lei, ela nunca acompanha o nosso senso de justiça que a gente busca no fundo da nossa alma. Nem sempre a lei acompanha, porque a lei é apenas uma roupagem no qual o direito está vestido. É um parâmetro, né? É um parâmetro, mas é um parâmetro construído politicamente. Né? E, às vezes, ainda não esgota aquele ideal de justiça. Nosso país, por exemplo, o Brasil, é um país de muitas injustiças. Como é que eu posso afirmar isso, que nosso país é um país de muitas injustiças? Pelos números. O volume de processos judiciais que se tem nesse país, a judicialização dos conflitos nesse país, denota, né, que nosso país ainda é injusto. Ainda há muita exploração do homem pelo homem, ainda há muita... as pessoas querem pisar sobre as outras, né, muita violência,
ainda... Na realidade, é uma grande ignorância. E grande ignorância. Né? As pessoas, ignorância no ignorar os direitos dos demais. Eu acho que é aí que está faltando um pouco de cultura, arte, de vivência. As pessoas se tornam muito truculentas, muito arrogantes, porque a arrogância é a arma do ignorante, na verdade. A pessoa que ignora os demais, que não enxerga os demais, se torna arrogante, se torna petulante e muitas vezes fica uma postura muito intransigente. A gente vê pessoas, uma briga de trânsito, daqui a pouco sai do carro, vai lá e pega, dá um tiro. Dá um tiro. As pessoas matam em nome de Deus, são barbaridades. E nós estamos comentando, ainda antes nos bastidores, a questão mesmo, e até o ar, essa questão do trabalho escravo, que ainda existe no nosso próprio país, no mundo inteiro. Quer dizer, o ser humano, ele é cruel às vezes, na verdade. Eu escrevi um livro, né, sem querer fazer propaganda aqui, na Não, realidade. mas aqui é o espaço para isso. Na realidade, mais para a academia do que para venda, né, Fundamentos do Direito Ambiental do Trabalho. Aliás, tu tem mestrado nisso, não Eu tem? tenho mestrado em Direito Ambiental. E eu comentava nesse livro, fazendo uma pesquisa, na questão de que as grandes empresas hoje, elas colocam uma roupagem de modernidade, de zelo pelo trabalhador. Os ISOs. Sabe? Os ISOs 9000, etc, Tem etc. 500 ISOs, as grandes né? empresas. O problema é que se esquece que a empresa não é isolada. Ela tem uma cadeia produtiva. É verdade. Quando você vai até o final da cadeia produtiva, você descobre trabalho escravo. Um exemplo é aqui no Carajás, né? Porque para fazer aço você precisa de ferro-gusa. E para fazer ferro-gusa você precisa de carvão. Bem, a Vale, ou sei lá qual é a empresa, não vai, digamos, montar uma empresa ou estender a sua cadeia produtiva até a produção do carvão. Terceiriza essa produção de carvão. Aí você tem aquelas carvoarias, né, lá no sul do Pará, por empresas que não têm nenhum know-how econômico e acabam precarizando as relações de trabalho. Praticamente trabalho escravo. Porque quando a gente fala trabalho escravo hoje, não é escravo no sentido... Claro, no sentido grilhões, de 150 de grilhões, não. Mas no sentido de que a degradação de vida do trabalhador, da dignidade, baixos condições salários, de vida, qualidade de vida. Qualidade de vida, trabalhos em condições insalubres, carga horária excessiva. Eu compararia o começo do século aqui, 19. Com certeza. A questão da borracha. Da questão da borracha. Seringais, sim, né? Com certeza. Que, digamos, hoje a grande massa do caboclo, que vem também daí, do próprio nordestino, que vem para cá, era escravizado. Sim. Seringais, com certeza. E tem ontem eu fui na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ali na Aparecida, e tem umas irmãs, umas freiras, que estão fazendo uma campanha para que no ano que vem a CNBB coloque como um tema da campanha da fraternidade, que a CNBB promove na época da Quaresma, lá antes da Páscoa. O tema seria o tráfico de pessoas e o trabalho escravo, né? Então, nós temos muito, e aqui nessa região temos esse problema do tráfico de pessoas, não só tráfico de pessoas para trabalho, mas tráfico de pessoas para prostituição. E também ainda a precarização das relações de trabalho na nossa região. Essa precarização, né, ela é considerada trabalho degradante, é considerado trabalho... redução à condição análoga de escravo, esse trabalhador. Espero que a CNBB se sensibilize e realmente promova essa questão e mostre que o Brasil que está crescendo, que está se desenvolvendo, que tem muita indústria, que quer exportar, que quer ter competitividade, mas não pode também imitar, por exemplo, as condições de trabalho da China. Que são absurdos muito grandes. Com certeza. E hoje em dia, né, Adelson, até para as exportações, existe o tal do selo verde, essa preocupação. Claro. E até bem atual agora essa votação do Congresso dessa lei ambiental. O Código Florestal. O Código Florestal, em que as pessoas estão muito preocupadas com a imagem do país, porque a gente pode, digamos, entre aspas, faturar, né, vender muito mais nossos produtos, se realmente nós adotarmos leis que protejam, que evitem essa exploração, né? E aí é uma força muito do país, que o país, bem ou mal, tem uma imagem positiva. E aí tem toda uma discussão em cima disso, que eu não vou trazer a baila aqui, senão nós vamos ficar 2 semanas conversando. Com certeza. Mas é muito interessante a questão da sustentabilidade, do meio ambiente, do trabalho, a relação. Porque, no fundo, se a gente for pegar a origem da palavra trabalho,
Ela é uma origem pesada, né, Adelson? Tripalium. Fala um pouquinho sobre isso. Tripalium, onde se colocava o camarada para... tortura, né? torturar. Então, né? seria quase como uma tortura trabalhar. Então, já tem uma origem, se a gente começa a pensar, bastante complicada. E sempre vai ser essas tensões entre o trabalhador, o empregador. Eu acho que aí entra a questão da justiça, aí eu acho que te apaixonaste por ela, de uma certa forma, que é essa questão de mediar e fazer valer os direitos. Né? Agora, uma coisa interessante em relação a essa questão do trabalho como tripalho, como tortura, como algo que a Bíblia coloca lá que o homem vai ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, mostrando esse aspecto do trabalho como algo que duro, é torturoso, duro. Mas eu gosto da visão da Bíblia nesse aspecto, porque a Bíblia está falando que o trabalho é tortuoso não por causa do trabalho em si, mas por causa do pecado. E eu digo assim, nós trazemos para a nossa realidade, o trabalho hoje, ele é degradante, ele é torturoso hoje por conta da injustiça social, por conta da exploração desse trabalho, por conta de baixos salários, por conta de trabalho em condições insalubres, claro. Por conta de desrespeito à dignidade da pessoa humana, assédio moral, por exemplo, assédio moral nas relações de trabalho. Então, o trabalho em si não. O trabalho em si, ele dignifica o homem. Ai de nós se nós não trabalhássemos, né? Não teria como. Eu acho que você ter uma atividade, digamos, de trabalho, onde você se dedica, onde você constrói, você ajuda a construir uma sociedade melhor, é fundamental, não é verdade? Com certeza. Vamos pegar um ganchinho, voltar um pouquinho, nós somos do tempo que a gente pegou a Revolução de 64, a gente pegou depois, mas eu sei que tu gosta muito de música, e tu já cantaste em coral, preocupação, e tem uma música que tu chegaste a cantar, inclusive eu regi contigo isso, lá no La Salle, que é o Berimbau. Né? E neste momento, eu quero pegar desse DVD fantástico aqui, muito que é do Toquinho. Um amigo meu, chamado Urtiga, que me deu esse... Olha só, o Urtiga fez uma bela ação, né? É um DVD, um MPB4, 40 anos de música com o Toquinho. E neste momento, o Toquinho faz uma interpretação solo desta música. E o interessante é que Baden Powell e o Vinícius de Moraes, pessoal... Nessa época, esses compositores eram perseguidos. Eles não podiam falar o que eles pensavam diretamente. Então, eles usavam muitas metáforas, né? Falavam muito entre linhas. E isso que é genial. E essa música está nesse contexto. Então, vamos ouvir, neste momento, um trecho da música Berimbau, do Baden Powell e do Vinícius de Moraes. Vamos ver? Vamos ouvir? Solta aí. Vamos ver. Quem é homem de bem não trai o amor que ele quer. Seu bem quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camará. Berimbau. Todo homem de bem não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira que é bom, não cai. E aí, Adelson? Poxa vida. Mas olha, eu vejo assim, né, que em 1964, os militares, apoiados por civis, resolveram tomar o poder no Brasil. A intenção talvez fosse fazer o bem, mas a ruptura da democracia nunca é um bem, porque a democracia é um valor por si só. Nós já
compreendemos hoje que se nós queremos construir um país melhor, tem que ser na liberdade mesmo, nas pessoas discutindo as suas ideias, nas pessoas colocando em prática as suas ideias, sem violência, sem deturpação desse ideal ligado à República, né, nesse sentido, né? Então, eu não faço, hoje já distanciado, uma avaliação positiva do movimento militar. Não precisa mais de nenhuma avaliação, simplesmente pela ruptura da democracia. Foi um grande mal para este país, um grande mal que nós estamos pagando a conta até hoje, né? Até hoje. Então, nós precisamos, né, reforçar as bases democráticas do nosso país, promover a educação, a saúde, a segurança alimentar também, que o Estado possa colocar as suas estruturas a serviço da vida e não da morte. E esses heróis nossos, esses músicos, eles foram capazes de dizer as coisas, né? Já que eles não podiam dizer diretamente, disseram de outra forma, né? Arranjaram outro modo de dizer, né? Quer dizer, né, aquelas pessoas de bem que queriam o bem para o país não caem realmente, assim como o berimbau não pode morrer. Nós estávamos comentando, novamente nos bastidores, que nessa época as pessoas eram tanto quanto bitoladas, que não conseguiam... Claro, existia censura, mas não conseguiam enxergar isso, né? As entrelinhas, enfim. De uma certa forma, toda essa limitação do pensamento transforma as pessoas também em quase que uns robôs, né? A questão é que você não tem que se posicionar. Então, mesmo a censura não enxergava isso. Não. As pessoas que ali estavam não tinham uma visão ampla e não se davam conta da mensagem forte que tinha essas músicas. Nós estamos terminando praticamente esse primeiro bloco. Nós vamos voltar ao assunto já, com a questão dessa questão da privação do pensamento, da questão... E vamos mostrar um pouco depois a questão da própria arte, a questão da cultura, para ampliar a visão de mundo e melhorar a relação entre as pessoas. Então você aproveite, tome uma água, descanse, pode até zapear um pouquinho, mas volte, que já nós vamos ter a segunda parte com o nosso querido doutor juiz do trabalho, o doutor Adelson Santos. Já estaremos de volta. Esse é um jovem humano. E esse é um casulo. Mas espere um instante. Só mais alguns segundos. A qualquer momento agora. Pronto. Essa é uma jovem borboleta. Tudo na natureza está em constante transformação. A beleza das cores está por toda parte. Acontece que muitos seres humanos deixam de perceber isso, distraídos com tanto de coisas que compram e acumulam, e acabam se distanciando do que realmente importa para o bem-estar. Mas alguns jovens, como esse, pararam um pouco para refletir. E perceberam que existem outros caminhos. Com consciência, alguns consumidores já não se deixam levar pelo impulso e compram só o que realmente necessitam. Eles sabem que reciclar é evitar desperdícios. Escolhem produtos que não agridem o meio ambiente. E vivendo plenamente, podem despertar nos outros o sentimento de que a felicidade não está na compra de mais produtos, mas nos verdadeiros prazeres da vida. A literatura, as artes, a família, os amigos e os amores. Dividindo e participando, podemos viver plenamente, desenvolvendo uma de nossas maiores qualidades enquanto seres humanos. A criatividade. Os caminhos estão aí. Nosso bem-estar depende menos do que consumimos e mais de como vivemos. E nossas escolhas podem influenciar muita gente.
O mundo está mudando. E no coletivo, com a ajuda de todos, nosso poder de transformação é muito maior. O amor é o que nos move. E é educando com amor que a Rede La Salle desperta vocações e forma cidadãos de verdade. Rede La Salle, o conhecimento emociona. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A roda da saia mulata não quer mais rodar, senhor. Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, viola na rua cantar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, que um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda viva e carrega a saudade pra lá. Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda, 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 roda nas voltas do meu coração. Roda, 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 roda nas voltas do meu coração. Roda, 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 roda nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão, roda viva. E aí, Adelson? É uma mensagem naquela época, hein, conturbada, em que tentavam silenciar as vozes, porque nós estávamos comentando agora no intervalo, quando a gente quer realmente dominar um povo, a primeira iniciativa do dominador é tentar calar as vozes, tentar encerrar a cultura, né, tentar encerrar toda a questão que move as pessoas, que dá significado, que dá cidadania, não é verdade? O artista, ele é como se fosse uma caixa de ressonância da consciência
popular, né? O artista, ele expressa a voz, né? O pensamento, a cultura do povo, né? E naquele momento foi muito significativo, né? Não se podia calar aquele povo que queria crescer. Enquanto o mundo crescia, a gente não ficava estagnado, parado, né? Então, é muito, muito importante isso aí. Agora, isso é verdade. Quando se quer dominar, você tem que calar a cultura, porque cala a subjetividade das pessoas, cala o ser humano. Na realidade, né? é uma tentativa de findar a identidade. De negar o outro. De negação, a negação total, do outro, negação do outro. Porque o dominador, ele quer que o outro seja uma coisa, né? Que ele possa manipular um produto, algo que ele possa manipular, fazer o que bem entender, que é um escravo, né? Na sua consciência, né? Isso é essa música é muito, muito boa. Na realidade, é que nós estávamos falando, novamente voltando ao direito, como é importante resgatar isto. Deve se deparar em circunstâncias de que a pessoa está tão oprimida, a autoestima está tão baixa, que muitas vezes ela recorre à justiça como último recurso de busca pela dignidade. É verdade, olha. E a esperança dela é que, através de um processo, ela possa resgatar a sua dignidade, né? E voltar a poder respirar, poder sentir gente novamente. Né? Olha, num processo, se pegar o processo frio, são escritos, letras, palavras, né? Mas ali por trás existem desejos, que a gente chama de demandas, né? Uma demanda jurídica, que ele querendo resgatar aquilo que a lei dá de direito a ele, né? Por exemplo, uma hora extra. Claro. Né? Existe a demanda psicológica, que é aquele trabalhador, às vezes, eu trabalhei 15 anos na empresa, deram as contas, não explicaram o porquê, eu dei o suor para aquela empresa, estou me sentindo frustrado, autoestima baixa, e a demanda sociológica, né? E aí, como é que vai ser minha vida agora sem trabalho? É verdade. Como é que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou pagar minhas contas? Então, aquilo vai tudo lá para a mesa do juiz, para a sala de audiência. Fica tudo rodando. E fica rodando. Fica rodando. Né? O juiz tem que se dar conta, né, de que por trás daquele processo que existe são pessoas humanas, querendo vida com dignidade. Né? Vida com dignidade. Isso é muito interessante. Mas, doutor Adelso, como seria o mundo sem cultura, sem arte? Dá para imaginar uma sociedade que não, sem cultura, sem arte? A cultura, ela fala da nossa humanidade. Nós só somos seres humanos porque nós somos seres simbólicos, porque nós somos seres de cultura. Na realidade, eu gosto muito da corrente do Miguel Reale, um jurista, juiz, filósofo que morreu há uns tempos aí agora, em que ele falava que a cultura é o espírito humano materializado. Quer dizer, a cultura é a expressão da nossa subjetividade, a expressão da nossa racionalidade, a expressão do nosso humano, na realidade, no seu mais profundo. A cultura surge da necessidade do ser humano expressar-se, né? Expressar-se. Tanto que nós podemos entender a evolução, principalmente da mente humana, das relações, através da própria produção artística e da cultura, né, ao longo dos tempos. Isso é muito interessante. Se a gente pega, por exemplo, a música ou a arte da Idade Média, né, em que o Deus opressor, aquelas igrejas barroco, escuras... Né? O nosso barroco. Exatamente. Aquelas igrejas escuras, com janelas pequenas, uma arquitetura austera. Aí, de repente, Deus já não é tão opressor, a arquitetura muda, vem aquelas ogivais, as abóbadas, já se encontram soluções arquitetônicas, né? Em termos de, as igrejas já ficam mais amplas, buscando a luz, a música já vem a polifonia, não mais uma monofonia. Então, o ser humano, à medida que desenvolve a sua mente... Tá. Né? E a cultura, nas suas expressões artísticas, na arte plástica, na escultura, ela também é uma forma de superar os conflitos, uma forma digamos, de vencer os conflitos, a violência. O exemplo para mim clássico é as guerras religiosas na Europa, por exemplo, né?
Na época do catolicismo e protestantismo, houve aquele acirramento, né, de posicionamentos, depois de muita briga, depois de muita apologia, depois de muita coisa. A Igreja Católica, por exemplo, resolveu abandonar essa briga e se voltou para a arte. E foi mostrar o que ele queria dizer através da beleza. Aí se criou as igrejas barrocas, o neoclassicismo, aquelas belíssimas igrejas que para expressar. Então a arte ela é por estar, a arte está no simbólico. A palavra simbólico, ela significa aquilo que ajunta, aquilo que une, que dá sentido. Que dá sentido. Diabólico é aquilo que divide, tira, afasta as pessoas, separa, diverge. Então, quando um povo está no momento de criação artística relevante, é aquela expressão do povo querendo mais união, querendo mais fraternidade, querendo a vida que toca a beleza, que toca o bem, porque o belo, o bem, né, caminham juntos. E é interessante essa questão, está me arremetendo para a questão da cidadania. Né? Como a cidadania está vinculada a essa questão da pertença, o local onde tu vive, a tua cultura, os teus valores. Sem isso não tem cidadania. Não existe como tu ter um país ou um povo, né, se caracteriza por isso, é muito legal. E eu sei, doutor Adelson, que tu valoriza muito também essa questão das artes, e nós tivemos uma passagem bacana juntos, em que tu também é professor, né? Sim. Tu é professor universitário, e tem um dado momento que eu senti falta desse contato mais direto, e até para auxiliar um pouco, eu quero puxar um pouquinho para isso, porque eu acho que é importante as pessoas conhecerem um pouquinho da importância da arte também como um preventivo de saúde, né? Ajuda na saúde, por exemplo. O professor em sala de aula utiliza a voz de uma maneira constante e sem nenhum... E o que mais me espanta, e até eu vou trazer aqui um otorrino, uma hora dessa para a gente conversar um pouco, os problemas de disfonias vocais em relação ao desconhecimento de como lidar com a sua voz. Saber respirar, projetar a voz. Porque, no fundo, o professor é um maratonista. Né? Porque se eu pegar, por exemplo, o professor do ensino fundamental e médio, ele vai para a sala de aula de manhã, mal almoça, vai de tarde, e se por alguma cidade ainda vai à noite. Só que o maratonista, ele vai lá, ele alonga, ele faz todo um trabalho de preparação, né? Aquece. Mas o professor não faz nada disso. O professor entra na sala de aula completamente despreparado, age de uma forma completamente, desconhece como que acontece, por exemplo, o processo da fala, da fonação, como projetar a voz, respiração. E aí nós temos um problema sério social, que eu já me deparei até em Manaus, já tive a oportunidade de trabalhar com os professores logo que cheguei aqui, que é aquele professor muito bem preparado, que levou anos a sociedade investindo nele, e aí simplesmente ele deixa de poder atuar como professor porque ele tem um problema vocal, nas pregas vocais, por total desconhecimento. Então eu gostaria que tu colocasse aqui para o nosso público em casa a tua busca que foi cantar no coral, né? Nesse primeiro aspecto da ajuda vocal. Né? Depois nós vamos falar do aspecto onde todo mundo é igual, se é juiz, se é professor, se é operário, não importa. Mas eu quero primeiro enfatizar esse aspecto da importância, porque no fundo, quando a pessoa, eu estou me alongando aqui, estou dando uma introdução, porque no fundo, quando a pessoa canta, primeiro ela tem que se conhecer melhor, ela tem que dar-se conta que ela tem uma voz. Depois ela tem que desenvolver uma técnica para poder cantar individualmente, mas cantar em grupo. Mas fala um pouquinho dessa questão do professor Adelson, que sentiu necessidade de buscar um auxílio para ajudar a voz dele. A nossa sociedade hoje se preocupa muito com o cuidado do corpo, né? As academias estão cheias, caminhadas, mas o homem é uma unidade, tem que se cuidar do espírito e do corpo, da alma e do corpo, né? A música, a arte, elas são músicas, segundo Platão, que se ligam à alma, né? Então, a busca da harmonia, porque quando buscamos a música, nós buscamos
na beleza. O que é a beleza? Na realidade, a beleza é a harmonia do ser. É você procurar aquela simetria dentro de um conjunto, né? Quer dizer, você procurar Harmonia, né? ver a Daí sua... a palavra harmonia. A harmonia, com certeza. Na realidade, seria também a ordem, né? Porque por isso que fala, a ordem em grego é cosmos, né? Também cosmético, né? Liga a beleza nesse sentido. A estética. Agora, eu estava tendo realmente, as minhas filhas estudavam lá na Salle, e eu estava tendo dificuldade porque eu estava perdendo a voz na sala de aula. Depois de 4, 3 horas, eu ficava afônico. E eu fiquei preocupado, o que está acontecendo comigo, né? O que está acontecendo? Aí eu vi que, olha, quem quiser participar de um coral, maestro, quem tem um dado um maestro que está aí oferecendo, quem quiser. Aí eu fui conversar, né? E ele colocou para mim, olha, tá com problema da impostação da tua voz, tu estás falando reto, agredindo as tuas cordas vocais, né, tendo essa dificuldade, então precisa fazer um trabalho, né, e nada melhor do que um coral. Eu realmente gostei de fazer. E foi quando eu me surpreendi, porque eu não conhecia qual era a minha voz, até onde eu poderia chegar, o timbre de voz. Que é a cor da Aí voz, eu né? fui colocar no baixo. Depois eu percebi, porque nós profissionais do direito, nós somos muito individualistas. Porque nós somos treinados de alguma forma para competitividade. Então somos individualistas, tá? Somos individualistas. O juiz, na sua atividade, é a atividade isolada. O exercício do poder é um exercício muito solitário. Né? A tomada de decisão. Tomada de decisão muito solitária. Então, o individualismo acaba, né, tomando um corpo. Né? E participar de um coral é um desafio. É totalmente porque oposto. você tem que entrar no conjunto, na harmonia. Se você falhar no seu timbre, no seu tom lá de voz, compromete o todo. Mas né? sabe que, no fundo, não deixa de ser como um juiz. Porque você... Mas sem perder a individualidade. Mas no fundo, você também faz isso. Porque um juiz, apesar da sua decisão individual, ele está atrelado a toda uma ética, moral, colocada num contexto da justiça. A mesma coisa o coral. Se ele não tiver a técnica básica, o conhecimento básico do corpo dele, ele não consegue entrar no contexto do grupo. Sim. Porque cá para nós, né, Adelson, é uma atividade altamente complexa em que você tem que saber a sua voz, tem que se ouvir o outro, ainda olhar o dito cujo maestro passando os braços ali, querendo fazer a interpretação. Então, cognitivamente, é uma das coisas mais complexas e que ajuda muito as pessoas, né? Porque ao mesmo tempo você se dá um espaço individual, mas, acima de tudo, tem que ser solidário, tem que abrir mão do ego. Tem que abrir mão do ego. Né? E tem que abrir mão pela coletividade, porque isso é muito forte, porque no momento que você está cantando em grupo, você se transforma e transforma quem está ouvindo, porque tem toda a carga emocional de uma obra musical. A gente podia ficar conversando muito sobre isso aqui, mas é importante isso, né? E isto é o que faz a diferença, digamos, hoje, dos países ditos avançados, porque as pessoas usufruem mais disso, se tornam mais conscientes de si próprias, dos seus potenciais e acreditam mais em si. Então, ao mesmo tempo, resgata a autoestima e a dignidade através da questão toda. Mas eu quero saber o seguinte, melhorou a tua voz com o coro? Bem, pelo menos eu não tive mais problema de ficar afônico, né? Agora, eu queria que fosse assim, se tornasse automático algumas coisas, né? Mas não é. De vez em quando eu tenho que relembrar as coisas e colocar em prática quando eu percebo. Nós temos essa tendência de nos aperfeiçoar, mas se nós nos pararmos, né, nós tendemos a voltar para aquela dificuldade de novo, né? Na realidade é como tudo, né? Tem que sempre estar exercitando, sempre estar tem que estar procurando, sempre aprimorando, né? Buscando a excelência, né? Com moderação, claro, né? Mas é por aí. Doutor Adelson, e o dia a dia de um magistrado? Como é que é? Olha, as pessoas, elas têm assim, infelizmente, é normal se ter estereótipos, né? Ideias pré-concebidas. Então, as pessoas pensam assim, que o juiz é uma pessoa que ganha muito
é rico e que não está nem aí, trabalha quando quer, né? Por isso que as coisas são morosas, tudo demora no judiciário. O juiz é um ser humano. Como qualquer ser humano, o juiz é falível, o juiz erra, o juiz, ele tem família, ele precisa de lazer, ele precisa de descanso. Então, o juiz é um ser humano como outro qualquer, colocado num cargo, numa função, para atender a comunidade. Saindo dali, ele tem as mesmas mazelas que qualquer ser humano, sempre necessidade de amor também e de compreensão. Agora, o trabalho do juiz é um trabalho muito relevante. A nossa Associação Nacional, atualmente, luta pela valorização do magistrado, porque nós estamos passando por um processo, digamos, de desvalorização do judiciário. Desvalorização do judiciário. Enfraquecimento do poder judiciário. Inclusive, na questão remuneratória. Nós estamos há 5 anos sem qualquer reajuste. Provavelmente nós já estamos com a defasagem de 22% do nosso... mais de 22% desses últimos 5 anos já tem isso de inflação, né, corroído, né? E um magistrado que na sua atividade, ele sofre muitas pressões diretas, pressões indiretas. Não só quem vive na carreira jurídica, tem aquele caso que nós conversamos do procurador Gurgel, agora já estão querendo colocar o homem como ele que errou. É absurdo, né? Pensa, deslocando o foco da coisa, né? Tu imaginas um juiz, não tanto criminal, o juiz que trabalha com esses traficantes, imagina a vida desse juiz. Tem um juiz, não sei se no Mato Grosso, que ele transferiu a família dele para outro estado, não sei para onde, e ele morava no gabinete dele, cercado por policiais federais, porque a Patrícia Acioli, lá no Rio de Janeiro, aqui em Manaus, por exemplo... Há pouco tempo foi assassinado, né? Isso. E aqui em Manaus nós temos uma cultura que é interessante, triste, mas interessante. É assim, você é uma pessoa de bem, eu quero te atacar, aí eu te ataco a tua honestidade. Aí depois eu ataco tua família, aí desço até tua moral sexual, né? Geralmente as coisas se passam por aí. O juiz aqui do trabalho, por exemplo, ultimamente, tem sido muito atacado pelos sindicatos, né? Os sindicatos, eles fazem uma gestão, assim, alguns sindicatos, claro, não são todos, desrespeitando os princípios democráticos, utilizando como bem querem os recursos que entram no sindicato, até recursos que recolhidos pelo governo, e quando o juiz do trabalho destitui uma diretoria de um sindicato, por exemplo, aí esse juiz passa a ser, foi comprado, recebe dinheiro, né? É corrupto, tenta desqualificar o magistrado e não olha o fundo da questão. Então, por exemplo, lá um sindicato faz uma eleição e na eleição foi constatada uma fraude eleitoral. Fraude eleitoral é fraude, não tem como corrigir isso. Não tem. Tem que destituir essa diretoria e fazer uma nova eleição. Fazer valer a democracia. Fez uma prestação de contas. A prestação de contas foi julgada, reprovada. Quer dizer, não houve prestação de contas, se prestou conta, houve desvio de recurso. Não pode ficar esse sindicalista. Mas, quando um juiz de trabalho enfrenta um processo desse, aí daqui a pouco começa nos blogs, nas coisas, recebeu dinheiro, é corrupto, é não sei o quê. Igual o que está acontecendo com o Gurgel. Só para esclarecer, o Gurgel é a questão da CPI, né? Já faz algumas semanas que estão querendo descaracterizá-lo. Do Carlinho Cachoeira. Cachoeira. Do Carlinho Cachoeira. Doutor Adelson, nós estamos chegando, já estamos fazendo sinal aqui, nosso tempo está terminando, mas eu vou lhe trazer aqui novamente, tem muita coisa para a gente conversar,
né? Mas eu tenho certeza que o nosso telespectador pôde entender um pouco mais, digamos, da figura, né, do juiz, do magistrado, daquela pessoa que tem uma responsabilidade enorme de decisão, como tu falaste, individual, que pesa porque você decide ali, né? No momento que você dá uma sentença, está em jogo muita coisa, na realidade está em jogo os próprios valores de toda uma sociedade. E eu sempre termino uma entrevista com um bate-pronto. E eu quero te perguntar, uma comida? Tambaqui. Um lugar? Eu gosto de Manaus. Eu acho São Gabriel da Cachoeira. Uma cor? Eu gosto do azul mesmo. Um cheiro? Rosa. Esporte? Qual é o esporte teu predileto? Eu gosto do futebol mesmo. Qual é o teu time? É uma grande incógnita, porque me diz que eu torço por quem tá ganhando, né? Eu gosto do São Paulo. São Paulo. Uma música que te marcou? Eu ia perguntar durante o programa, mas não deu tempo. Uma música. Olha, uma música do Gessé, Voa a Liberdade. Gessé, grande Gessé. Grande Gessé. Saudoso. Voa a Liberdade era uma música. Filme. Que marcou. Olha, um filme que me marcou muito, além daquela Paixão de Cristo do Mel Gibson, foi A Lista de Schindler. Aquele filme me marcou. Realmente é um filme extremamente forte, né? Pessoa, um guru, alguém que tu admiras. Tem alguém? Olha, já que partiu, eu admiro Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, eu admiro muito, né? E uma pessoa que está viva, que eu admiro muito, né? É o Papa Bento XVI. Ele é um grande teólogo e ele traz uma mensagem que o mundo não quer ouvir, né? Ele traz uma grande luz para o mundo, uma mensagem que o mundo não quer ouvir. É que o amor é que dá sentido à vida. Eu ia te perguntar uma palavra-chave, tu acabaste de falar. O ideal de vida para ti? Eita, o ideal de vida. O ideal de vida é que as pessoas, né, possa ser um homem livre para servir o outro. Doutor Adelson Santos, por Doutor Adelson Santos. Um juiz que tem suas falhas, seus defeitos, seus momentos de indecisão, mas que, se algum dia errou, não foi nunca por venalidade, mas por vontade de querer o melhor, por vontade de querer o bem das pessoas. Doutor Adelson, nós estamos terminando nosso programa de hoje. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui conosco. Foi um grande prazer, uma honra tê-lo aqui. E nós vamos terminar o programa também com uma música. Uma música do Gonzaguinha, chamada O Que É, que fala, né? Não é possível ter vergonha de ser feliz. Não. Então, nós temos sempre que buscar essa condição humana, esses momentos de felicidade em busca disso. E é com justiça, é com equilíbrio, é com cultura, é com arte que a gente chega lá. Muito obrigado e quero aqui deixar então a música com o nosso telespectador e também você pode sempre participar conosco através do nosso site. No site você pode encontrar inclusive as nossas entrevistas, que é o www.conversandocommaestro.com. Ok? Muito obrigado. Eu que agradeço. E fica para vocês aí a nossa música O Que É, e sejamos todos muito felizes. Bem, obrigado também. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será
mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Ah, quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é o divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, Mas que esteja errada. ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. E cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita.